Olá, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos no nosso 8º dia do nosso devocional Uma Vida com Propósito, Para Que Estou na Terra, do Rick Warren. E no tema de hoje vamos falar planejados para agradar a Deus. Mas antes de falar sobre o assunto, eu gostaria de te pedir para deixar o seu like aqui neste vídeo, se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo dessa série que está sendo incrível. Eu estou amando fazer aqui com vocês. E caso você sinta de compartilhar essa mensagem com alguém, já compartilha com ela, para ela também ouvir essa mensagem e ficar por dentro de tudo aquilo que a gente está trabalhando e descobrindo o nosso propósito juntas. E a primeira frase é: Tu criaste todas as coisas, e é para o teu agrado que elas existem e foram criadas. De Apocalipse 4:11. E a segunda é Salmo 149:4. O Senhor está contente com o seu povo. E a gente vai falar, né, sobre como que a gente foi planejado para agradar a Deus. E dar satisfação e viver para o prazer de Deus é o primeiro propósito da nossa vida. Ele fala aqui que um dos maiores dons que Deus nos concedeu foi a capacidade de apreciar a vida, e Ele deseja que a gente aprecie ela e não apenas a suporte. Mas a gente tem que fazer tudo conforme pensando, né, em agradar a Ele. Deus, ele fala aqui, né, que Efésios 1:5 fala: Deus ama, sente prazer, enxuta, desfruta e até mesmo ri. Então a gente precisa tá sempre fazendo, vivendo, né, atuando de acordo, de forma que a gente consiga agradar realmente a Deus, e a gente reflita se tudo que a gente está fazendo hoje no nosso dia a dia a gente está fazendo como se fosse para Deus, né? E aqui ele vai falar sobre duas, né, formas de, na verdade, 4. Dar prazer a Deus é o que se chama adorar. Primeiro ele vai explicar aqui o que é adorar e depois vai falar 3 formas assim dessa adoração, né? A Bíblia diz: o Senhor se agrada somente daqueles que o adoram e confiam em seu amor. Qualquer atitude sua que agrade a Deus é um ato de adorá-lo, né? De adorar a Deus. Tudo que a gente faz no nosso dia a dia que está de acordo com os princípios de Deus e que agrada a Ele é uma forma de adoração. Quando não conseguimos adorá-lo, né, quando a gente não consegue fazer as coisas de forma que agrade a Deus, normalmente a gente tende a fazer as coisas para agradar os outros ou agradar a nós mesmos, e aí a gente está perdendo essa essência da adoração, porque a gente não está adorando e agradando a Deus. Estamos fazendo algo por benefício próprio ou algo para agradar outras pessoas ou também outros senhores, né? E quando a gente fala em adoração, muitas pessoas podem vincular essa palavra, né, a cânticos, orações, a pregação, e na verdade adorar vai muito além disso, e é justamente isso que ele vai falar aqui pra gente. Que a adoração, a princípio, né, a primeira questão que ele fala aqui é que a adoração é muito mais do que a música. A gente tende a achar que aquele momento do culto em que a gente louva, né, que tem os hinos, que tem os louvores, é a parte de adoração do culto, depois vem a palavra, enfim, todo aquele cronograma, né? Mas não, a adoração é todo culto. A gente está indo lá para adorar a Deus, seja entoando louvores, seja lendo a palavra, seja buscando a palavra, seja anotando. Tudo que a gente vai fazer no culto, a gente tá adorando a Deus. Tudo que a gente faz, né, com a vontade, né, de agradar ao Senhor, é uma forma de adoração. E muitas pessoas também podem se perder em questão aos estilos musicais, né? Esse estilo mais lento é o estilo de adoração, o estilo mais forte é o estilo do louvor, enfim. Ele fala aqui, né, que Deus criou todos os estilos musicais, então não existe um estilo de música cristão. Existe sim uma letra de música cristã. Isso que a gente deve prestar atenção. Não se ela é mais lenta, mais rápida, se ela é corinho ou se ela é da harpa, enfim. Não existe um estilo de música que seja cristão. O que a gente tem que estar prestando atenção mesmo é nas letras e no que a gente está cantando. Toda música, né, que é oferecida ao Senhor em espírito e em verdade é um ato de adoração.
E ele fala aqui, né, sobre os estilos musicais, né? Isso que diz mais sobre a nossa personalidade, né, sobre o nosso estilo do que em relação a Deus, né? Porque nós vamos gostar mais de um determinado estilo musical. Eu posso gostar de música mais lenta, você de música mais rápida, eu posso gostar de música mais calma, você de música mais alta. Enfim, o estilo musical vai muito da personalidade de cada um e não de fato de ser uma adoração verdadeira para Deus ou não. Não existe nada que possamos, né, como eu falei, definir como uma música cristã, e sim uma letra cristã, né? Isso que a gente tem que estar muito atento a isso, que mesmo em meio a canções gospels, existem músicas que não têm uma letra cristã. Então a gente tem que estar prestando atenção nestes detalhes. E a adoração não é para benefício próprio, né? Quando a gente chega na igreja e vai entoar louvores, como a gente está falando dessa questão de música, o objetivo não é que aquele louvor agrade a mim, agrade a quem está cantando lá na igreja, enfim. Nós estamos lá para adorar a Deus. Então toda canção entoada tem que ser com foco direcionado a adorá-lo e não a benefício próprio. E nossa motivação, né, é sempre glorificar e agradar o Criador. E aqui fala, né, em Isaías 29:3. Esse povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. A adoração que me prestam é feita só de regras ensinadas por homens, né? É o que eu falei agora. A gente não pode estar lá no nosso momento de louvor, cantando músicas, só repetindo letras, só falando, né, o que está sendo escrito ali. E se a gente não tá falando aquilo com o coração verdadeiramente, se a gente não tá colocando o nosso coração para entoar aquele louvor, aquela canção, e ela não está sendo direcionada a Deus, a glorificar seu nome, a exaltar seu nome, e sim a mim, a talvez me trazer um conforto, talvez me trazer uma alegria, enfim. A adoração, ela tem que ser feita direcionada para Deus, não para nós próprios. E a adoração não é parte da sua vida, ela é a sua vida, né? Como a gente está falando que a adoração não são só louvores, né? Todo momento do culto é uma adoração e todo momento da nossa vida também deve ser uma adoração. Em Salmos 34:1 vai dizer: eu darei graças ao Senhor o tempo todo, minha boca sempre o louvará. Nós temos que estar voltando, né, nossos lábios a glorificar a Deus e a louvá-lo o tempo todo, nosso dia todo. E como que a gente vai fazer isso, né? Como é possível fazer tudo para a glória de Deus, para agradar a Deus, para glorificar o seu nome? Fazendo tudo como se estivesse fazendo para Jesus e mantendo uma conversa contínua com Ele durante a atividade. Tudo que a gente for fazer, tudo que a gente for colocar nossas mãos para fazer, nós temos que fazer como se estivesse sendo feita para Deus, para glorificar o seu nome com excelência. E no meio, né, dessa tarefa que estivermos fazendo, nós podemos conversar com Deus, glorificar a Ele a todo momento, né? E ela vai se tornar uma adoração a Deus. Então a gente tem que entregar a nossa vida cotidiana, nosso dormir, nosso comer, nosso trabalhar, nosso passear a Deus como uma oferta, né? Voltando sempre a adorá-lo e a louvá-lo em cada momento da nossa vida. E aqui ele fala, né, dá um exemplo aqui que quando ele começou a namorar, ele pensava na futura esposa dele, né, na namorada, a todo momento, quando ele estava na casa dele, quando ele estava no mercado, quando ele ia fazer compras, enfim, quando ele ia abastecer o carro, ele estava pensando na namorada dele o dia todo, né? Aquela paixão no início do relacionamento. E ele fala aqui que a verdadeira adoração reside nisto, apaixonar-se por Jesus. Que a gente possa ter Jesus, né, Deus, no nosso pensamento o dia todo. Em cada lugar que a gente estiver, em cada tarefa que nós estivermos fazendo, que o nosso pensamento esteja nele e voltado a adorá-lo e a glorificá-lo. E aqui pra gente finalizar o nosso tema para reflexão, né? Fui planejado para agradar a Deus. O versículo para memorizar, Salmo 149:4. O Senhor está contente com seu povo. E pergunta para a gente meditar no dia de hoje.
Que tarefa simples eu poderia começar a fazer como se fosse diretamente para Jesus, com excelência, como se eu estivesse entregando a Ele. E mais ainda, no meio dessa tarefa, né, além de estar fazendo com excelência, como se fosse para Jesus, que você converse com Ele no seu dia a dia, na realização dessa tarefa, para você estar transformando uma simples tarefa em uma adoração. Tá bom? Então aguardo vocês amanhã para o nosso dia 9, que vai ser um tema bem legal. E tenha um ótimo dia, abençoado por Deus.